Do que se trata é de olhar em frente, escolher os representantes do povo e o governo que resultará das eleições. Sois vós a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Alto Tâmega. Damos seguimento ao conjunto de entrevistas aos cabeça de lista pelo distrito de Vila Real às próximas eleições legislativas. Ouvimos hoje Manuela Tender, ela que é candidata pelo Chega, tem 53 anos, foi deputada da Assembleia da República pelo Partido Social Democrata e é professora. Ora, o Chega, muito obrigada pela sua presença no canal Alto Tâmega, o Chega quer combater as assimetrias entre o litoral e o interior e, de certa forma, também evitar o que está a acontecer, que é o número de abandono de pessoas deste território, mas é contra a regionalização. De que forma e o que é que propõe o partido para combater esta desertificação e também uma coesão territorial? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é com muito gosto que aqui estamos. O Chega, de facto, tem muitas medidas que se destinam ao mundo rural e aos territórios do interior como o nosso. Há várias propostas que o Chega tem apresentado já durante a legislatura que agora cessou, destinadas a estes territórios, curiosamente chumbadas pelos partidos que têm estado no governo, o PS e o PSD. E o Chega entende que é fundamental atrair pessoas para o território, atrair investimento para o território, conseguir criar empregos, porque sem empregos não há fixação de população, e o nosso desígnio é combater, de facto, o despovoamento, porque estes territórios estão a ficar completamente despovoados e envelhecidos, o que deixa em risco a população mais idosa. Fica sem uma proteção, digamos assim, social, uma proteção de proximidade. Um idoso que está numa aldeia sozinho não se sente seguro. Se houver pessoas jovens que possam, em caso de uma situação mais complexa, uma situação de saúde, pedir socorro, ajudar, é muito importante que haja esse apoio de proximidade. E o Chega pretende, de facto, trazer jovens, trazer população, trazer investimento, trazer empresas para o interior. E como é que isso se faz? Temos de tornar o território atrativo. E, de facto, quer o PS, quer o PSD têm contribuído para que este território se torne cada vez menos atrativo. E como? Afastando os serviços das populações. Nós vemos, um partido tirou-nos o comboio e a ferrovia, o outro partido tirou-nos serviços de saúde de proximidade, veio outro e tirou-nos tribunais, encerrou vários tribunais, vem outro e traz outra medida, como as portagens, por exemplo, que eram estas estradas supostamente sem custos para o utilizador e foram ordenadas a colocação dos pórticos pelo Partido Socialista, depois aplicados já pelo PSD, mas foi ainda o governo socialista quem ordenou essa cobrança das portagens. Esses partidos que agora se dizem contra as portagens e que dizem que vão reduzir ou que vão abolir, nós não acreditamos. Porque todas as medidas que esses dois partidos têm tomado ao longo destes anos são medidas contra estes territórios. E porquê? Porque é no litoral que há maior eleitorado e, portanto, o PS e o PSD falam para o eleitorado. Agora vêm com as bandeiras do interior e com as medidas para proteger o interior e a população idosa. É tudo conversa eleitoral, é tudo campanha, é tudo ilusão. Porque aquilo que esses dois partidos têm feito ao longo destes 50 anos é precisamente o contrário. É esvaziar estes territórios de serviços, é esvaziar estes territórios de serviços públicos essenciais para que a população possa fixar-se e ter qualidade de vida, ter segurança, ter saúde, ter educação. Aqueles serviços que tornam um território atrativo. Sem um hospital de proximidade, sem serviços de saúde de proximidade, sem tribunais, sem serviços que o Estado deve proporcionar de igual forma a todos os cidadãos, não há atratividade num território. Portanto, o PS e o PSD têm esvaziado estes territórios desses serviços, reduzindo drasticamente a sua atratividade. Porquê é que o Chega é contra a regionalização?
É porque nós entendemos que o PS e o PSD não querem a regionalização para desenvolver estes territórios. O PS e o PSD precisam de mais lugares para meter as pessoas com o cartão do Partido Socialista e com o cartão do Partido Social Democrata. E como já não há mais onde as meter, e já têm as câmaras cheias de gente, e já têm os serviços públicos todos cheios de gente, e como não há mais onde os meter, arranjam mais umas estruturas onde possam encaixar lá mais uns então, quantos. qual é que é a proposta do Chega para a coesão territorial? A proposta do Chega é que a coesão territorial tem de ser um desígnio do Governo de Portugal. O país não é assim tão grande. E, portanto, o Governo de Portugal tem de assumir esta responsabilidade. Nós queremos um Portugal inteiro, como diz o lema do Partido Socialista. Eles não têm construído um Portugal inteiro. Eles têm construído um Portugal completamente retalhado. Os grandes meios com umas políticas e os meios do interior, como o nosso, com completamente esvaziamento de políticas públicas, com esvaziamento de serviços, com perda contínua de serviços. Nós queremos que este apoio a todas as regiões, nomeadamente às regiões mais deprimidas, que precisam de medidas particulares, de políticas públicas especialmente concebidas e direcionadas para estes territórios, queremos que esse seja um desígnio do Governo de Portugal, porque o Governo não é o Governo de Lisboa, do Porto e das áreas metropolitanas. O Governo é o Governo de Portugal. E o Governo tem de saber que há medidas que se aplicam aos territórios das áreas metropolitanas, que têm as suas particularidades, a sua complexidade, a sua especificidade, mas que também tem de conceber medidas que se apliquem aos territórios do interior como o nosso. Por exemplo, a questão da mobilidade. É um direito que nos assiste termos também outras formas de mobilidade. Nós só temos praticamente a rodovia. Construíram-nos a autoestrada, ainda por cima puseram uma cobrança de portagens e o que acontece é que nós não temos alternativa. Hoje em dia, a Estrada Nacional não é uma alternativa para as empresas. As portagens tornam os custos de contexto para as empresas sediadas na nossa região mais um acréscimo de despesa. E, portanto, como é que este território pode ser atrativo se não tem serviços de saúde de proximidade, se encerram cada vez mais serviços públicos, se temos uma autoestrada que para levar ao Porto de Leixões, ao aeroporto ou a qualquer outro lado, tem cobrança de portagens. Portanto, não pode ser. Tem de ser o Governo de Portugal a dizer há territórios profundamente deprimidos. É um desígnio de Portugal, do Governo de Portugal, contribuir com políticas públicas para o desenvolvimento desses territórios. Este Governo, por exemplo, tinha o Ministério da Coesão. A coesão é que nós assistimos. Cada vez há mais assimetrias. Cada vez a qualidade de vida. Nós temos qualidade de vida neste sentido. Temos um ar menos poluído, não há poluição sonora, temos boa qualidade de vida porque moramos perto do nosso trabalho, mas depois acesso a serviços públicos, igualdade no direito à saúde, não temos. Não é? Mobilidade não temos. Nós vemos o investimento que há no metro de Lisboa, no metro do Porto, vemos o investimento da ferrovia e agora projetam a ferrovia para o nosso distrito para 2050. A nível de ferrovia, vê vantagens na implementação deste plano nacional? Eu vejo muitas vantagens, mas queria que ficasse de uma forma muito clara que este território estaria contemplado e quais as ligações, porque nós temos aqui a Agodinha muito próxima e, como sabem, há muita gente de Chaves que vai apanhar o alta velocidade ali na Agodinha e que em meia dúzia de horas corre aí as capitais europeias, não é? E nós temos de ir até ao Porto com portagens caríssimas. A A24, a A7 também tem das portagens mais caras do país, como sabem. Portanto, nós temos o custo das portagens e estamos condenados à rodovia. Temos de apostar no comboio. Aquilo que se tem feito por esses países fora é precisamente reativar linhas férreas que tinham até sido desativadas, mas estão hoje a ativá-las com pequenas carruagens, conforme aquilo que se entende que será a procura, mas estão a ser reativadas. Nós aqui não. Convertemos a ferrovia em ciclovia. Quer dizer, isso não é uma aposta de mobilidade. A ciclovia no nosso território é uma possibilidade, muito bem, mas para um passeio, para exercício, não para nos deslocarmos entre Chaves e Vila Real, entre Chaves e Vila Pouca. Quem é que consegue ir trabalhar de Vila Pouca para Chaves e deslocar-se de bicicleta?
no inverno e no verão, com o calor excessivo que nós temos. Isso não é uma solução de mobilidade, é uma solução de lazer, de ocupação de tempos livres, de desporto. Muito bem, apoiamos as ciclovias, mas nessa dimensão não é uma solução de mobilidade. Portanto, nós precisamos ter a reativação da linha do Corgo. Seria importantíssimo nós termos a ligação de comboio, Chaves, Vila Real, Régua, por exemplo, reativarmos estas ligações. Estando ali, depois, rapidamente nos colocaríamos noutros sítios. Os nossos estudantes, tantos estudantes que saem de Chaves para irem estudar para o Porto, para Lisboa, para Coimbra, para o Minho, por aí fora, era uma solução que eles teriam ao seu alcance, a ferrovia. Viriam certamente muito mais vezes a casa, não é? Poderiam estar muito mais com as suas famílias. Nós temos, de facto, de pensar que sem mobilidade não há atratividade do território e este território tem sofrido muito com as medidas implementadas por sucessivos governos do PS e do PSD. Porque o PS e o PSD olham para estes territórios um pouco assim, um tira cuidados de saúde, o outro tira serviços de justiça, o outro coloca portagens, o outro tira a ferrovia e andamos assim, cada um que vai passando vai-nos tirando serviços de diferente natureza. E agora pedem a regionalização para quê? Eu não acredito que a regionalização traga mais alguma vantagem ao território que não seja um acumular de taxas. Quanto mais não seja nas decisões políticas mais próximas? Não se trata disso, repare, nós hoje já temos o Governo, temos a CCDR Norte, temos as CIMs, criaram uma estrutura também, as CIMs. Então, nós temos o Governo, a CCDR e a CIM e depois as autarquias. E agora ainda criávamos aqui uma outra estrutura. Para quê? Qual é o sentido desta outra estrutura? A CCDR Norte tem uma abrangência grande? Tem, mas depois as CIM já não têm uma abrangência tão grande. O que é que têm feito os nossos autarcas? Estou a falar da CIM do Alto Tâmega, da CIM do Douro. O que é que têm feito de substancial pela defesa do nosso território? Quando, recentemente, ficámos sem serviços de saúde, sem várias especialidades. Era isso que eu ia questionar. Sim. No setor da saúde há vários constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde a nível nacional, precisamente também aqui no Hospital de Chaves, onde várias valências estiveram encerradas nos últimos tempos, e avançou-se para a criação das unidades locais de saúde, nomeadamente a unidade local do Alto Tâmega e Barroso. Aliás, a unidade local de Trás-os-Montes e Alto Douro, embora os autarcas defendam a OLS do Alto Tâmega e Barroso. É com esta unidade local ou com estas unidades locais que se consegue atrair também mais médicos, que é um dos problemas, a fixação de jovens médicos? Eu acho que o problema não é o modelo adotado, não é a designação. Porque chamarem-lhe centro hospitalar ou unidade local de saúde ou isto ou aquilo, se não mudarem as práticas, se não mudarem as políticas, é a mesma coisa. Criou-se uma unidade de larga escala que é muito difícil que funcione bem, estou de acordo. O que é que fizeram os autarcas do Alto Tâmega? Reparem, isto é dramático. Dramático porque eles deviam representar com dignamente a população que os elegeu. Quando houve aí o anúncio de que a ortopedia ia ficar vários dias, o Hospital de Chaves tem essa especialidade, pediatria, várias especialidades que houve falhas e continua a haver falhas e algumas até passam a funcionar alguns dias apenas em Vila Real. O que é que fizeram os autarcas do Alto Tâmega? Em vez de marcarem uma reunião com o Ministro da Saúde e de dizerem claramente, Sr. Ministro, enquanto não nos receber, nós não saímos daqui. Não. Marcaram um comício em frente ao hospital. Aquilo foi um comício. Aquilo não foi uma manifestação. Foi pedida uma reunião, embora não foi aceite até o momento depois. E nós entendemos que os autarcas aceitem um não do Ministro para uma reunião com autarcas. Os autarcas representam toda a população de uma região. Eles não podem aceitar um não. Eu, se fosse autarca desta região, perante o não do Ministro, eu colocava-me à frente ali da sede do Ministério da Saúde e chamava a comunicação social e dizia: eu fico aqui até ser recebida pelo Sr. Ministro. Daqui não arredo o pé, porque eu estou em representação da população que me elegeu. Os nossos autarcas não têm firmeza. Falta-lhes firmeza, falta-lhes determinação. Não era para a população que eles tinham de falar. A população estava com eles. A população estava solidária com esta luta, com este combate por melhor acesso aos serviços de saúde, naturalmente. E qual é que é a solução do partido?
Tendo em conta estes constrangimentos todos, qual é que é a solução do Chega? Aqui houve vários erros. Os erros não são só de agora. A falta de médicos resulta de uma coisa trágica para o país. Como sabem, o acesso ao curso de medicina foi sempre muito condicionado. Um aluno tinha 18,7, mas não conseguia entrar para a medicina porque a média era 18,8. Por uma décima. Um aluno tinha 17,9, mas só se tivesse 18,1 é que conseguia entrar. E houve aqui o números clausos sempre muito fechado para o acesso ao curso de medicina, como sabem. Isto já vem de há muito tempo. E o governo, todos os governos, têm responsabilidade nisso. Porque os governos é que devem ver com a ordem quais são as entidades formativas onde eles podem estagiar, quais são as entidades que os podem formar e se era previsível que fosse preciso mais médicos no curto prazo, teria de haver um aumento do número de vagas nesses cursos. Não houve. Procurou-se sempre fazer do curso de medicina um curso para uma espécie de elite, com muito pouca gente. E nós agora somos duplamente lesados. Houve jovens nossos que não conseguiram realizar aqui o seu sonho, porque queriam muito ser médicos. Olha, alguns que eu conheço foram fazer o curso lá fora, à Espanha, e com a média que tinham entraram em Espanha. Mas depois de terminarem o curso já não quiseram vir para Portugal, porque Espanha oferecia-lhes melhores condições e melhores salários. Outros, o que é que acontece? Portugal está a receber médicos de outros países, não é? Cujas exigências para acesso à profissão não são tão elevadas como as nossas, não é? E estão a chegar médicos de todo o lado aqui. Curiosamente, alguns que nem dominam a língua portuguesa e que têm muita dificuldade em ser percebidos, em se fazer entender pela nossa população idosa. E eu pergunto se isto está correto. Isto lesou os nossos jovens, isto lesou o nosso país. Obrigaram muitos jovens a emigrar, continuam a sair para a imigração, muitos médicos, muitos enfermeiros. E porquê? Porque o nosso Serviço Nacional de Saúde não lhes dá as condições que lhes dão noutros países. Nós temos um enfermeiro de Chaves, que está no Reino Unido e que foi recentemente homenageado pelo Primeiro-Ministro. Esse enfermeiro, se estivesse em Portugal, tinha alguma homenagem, tinha algum reconhecimento. Os enfermeiros em Portugal são explorados, são maltratados, não têm uma carreira digna. Não é? Os médicos que acedem ao trabalho no nosso SNS ganham no início um salário vergonhoso. E depois, claro, nós hoje estamos todos esses problemas, global. Qual é que é a sua intenção? Qual é a voz que quer dar também à saúde? Nós temos de dar sempre voz à população e reclamar melhores cuidados de saúde e cuidados de saúde de proximidade. Esta é a nossa bandeira. Os nossos territórios são territórios profundamente envelhecidos, a população mais idosa é que precisa mais de cuidados de saúde e mais de cuidados de saúde de proximidade. Portanto, nós defenderemos sempre isto. Serviços que vão ao encontro das populações, porque há idosos que não têm como se deslocar no território, há idosos que já não conduzem, que não têm autonomia, não é, para se deslocar. Muitas vezes nem têm sequer cá os filhos, porque os filhos ou partiram para a imigração, ou estão no Porto, Lisboa, Coimbra, nos grandes meios, onde encontraram melhores condições de vida. E, portanto, é fundamental que nós consigamos aproximar os cuidados de saúde dessa população, vigiar essa população de perto, criar unidades como aqui no Hospital de Chaves. Há uma unidade que, quando os doentes estão internados, possam estar em internamento domiciliário. Mas nós também sabemos, porque conhecemos a região, o problema de muitos dirigentes políticos é que não conhecem o território, só conhecem Lisboa, Porto e os grandes meios. Nós sabemos que muitos destes idosos, estando doentes em casa, não têm condições para estar em casa sozinhos, para estar em internamento domiciliário. Porquê? Por exemplo, não têm casas aquecidas. Conheço várias pessoas que no inverno apanham gripes, apanham pneumonias e têm de ficar no hospital. Podiam estar em casa? Podiam, mas não têm uma casa aquecida, porque não têm condições para aquecer as suas casas. Não têm quem os acompanhe 24 horas por dia. E se eles estão naquele estado de doença, de prostração, de maior debilidade, precisavam de alguém 24 horas por dia ali a acompanhá-los. Portanto, muitas vezes estão internados... A proposta é um cuidador? Não, o cuidador já existe na lei.
a figura do cuidador, não é? Já existe na lei. O que nós temos ouvido é que há muita dificuldade no acesso ao estatuto do cuidador informal. Há muita dificuldade e tem de se auxiliar, tem de se melhorar essa proposta ou melhorar o acesso a esse estatuto. Porque se eu estou a trabalhar e a minha mãe está com uma pneumonia em casa, seria aconselhável, até porque pode estar no hospital a apanhar outros vírus, outras bactérias, portanto está mais exposta a outros tipos, não é, de bactérias, e estando a pessoa já debilitada, estaria melhor até em casa do que no hospital. Mas para isso é preciso criarmos um apoio de retaguarda, é preciso criarmos mais unidades que façam acompanhamento, porque havendo uma unidade composta por um médico, um enfermeiro, por exemplo, que faça uma visita diária a estes doentes, eles poderiam estar em sua casa. Mas depois, além disso, nós temos de pugnar por melhores cuidados de saúde, consultas mais ágeis. Nós não podemos ligar para o centro de saúde e dizerem-nos tem consulta daqui a um mês. Porque uma pessoa que se sente mal hoje e liga para o centro de saúde a pedir uma consulta para o médico de família e lhe dizem, olha, só tenho para daqui a um mês. Daqui a um mês nem sabemos se essa pessoa ainda está cá. Ela não sabe bem o que tem, ela não se sente bem e se precisa de uma consulta é para hoje, não é para daqui a um mês. Tem de haver esse acesso. Porque depois o que é que acontece? Dizem que em Portugal há muitas falsas urgências. As falsas urgências resultam da falta de resposta dos serviços de saúde primários. Porque se uma pessoa soubesse que deslocando-se ao seu centro de saúde havia sempre a possibilidade de ser atendida e depois, se houvesse necessidade, sim, ser encaminhada para um hospital, essa pessoa já não se deslocaria diretamente à urgência, passaria primeiro pelos cuidados de saúde primários, como devia ser, e depois é que iria para a urgência. Mas a pessoa, para ir para os cuidados de saúde primários, sabe que tem de ir para aí às 5 da manhã, porque depois às 8 ou 9 já não há, mal abrem os serviços, as primeiras pessoas esgotam logo a consulta do dia. Muito bem, são as suas propostas também no setor da saúde. Chegamos ao fim do tempo estabelecido. Muito obrigada pelo seu contributo. Falamos aqui também de algumas propostas que o partido tem para o distrito de Vila Real. Muito obrigada a si que esteve desse lado. Nós seguimos com as entrevistas aos candidatos pelo Círculo Eleitoral de Vila Real às próximas eleições legislativas. Do que se trata é de olhar em frente, escolher os representantes do povo e o governo que resultará das eleições. Sois vós a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal.